Nós estamos chamando essa mensagem, a de domingo passado, primeiro que não era o propósito, porque ela foi mais um debate, as pessoas vinham e davam a sua opinião, e várias pessoas participaram, por isso ela ficou muito longa. E agora nós optamos, ele está lá, para você ver, mas nós vamos divulgar essa parte de amanhã e essa parte agora da noite. Amanhã, a da de manhã já está disponível no YouTube, e a de noite, certamente, hoje ainda ou amanhã de manhã, já estará também pronto para você poder participar. Estágios de um avivamento, é o que nós estamos chamando. Estágios do avivamento, parte 2, parte 1 foi a de manhã. Eu quero ler em 2 Reis, capítulo 2, é o texto que baseia toda essa palavra. E hoje nós lemos referente os dois pontos, que é Gilgal e Betel. Vamos ler a partir do versículo 4. É lógico que você não pôde pegar a mensagem de manhã, você não estava aqui, pessoas que estavam ausentes por algum motivo, pessoas estavam trabalhando, já sei de pessoas que não conseguiram. Então, você pega a mensagem, parte 1, para conectar direitinho e fechar as 4 partes. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Iavé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Iavé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre sobre tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Iavé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. Pai querido, fala conosco, fala ao nosso coração de uma forma contundente. Fala, Senhor, de forma que nós tenhamos a nítida certeza que és tu quem está falando conosco. Senhor, mas não somente fala, transforma tudo dentro de nós, para podermos aplicar a tua palavra, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Que nós possamos crescer, Senhor, na palavra, crescer a ponto, Senhor, de influenciarmos outras pessoas, podemos ajudar pessoas que estão cambaleando na tua palavra, na parte espiritual, na vida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Um breve resumo, o resumo já é breve, né? Mas esse é breve resumo. Hoje de manhã tocamos no ponto do que significa Gilgal. Gilgal é um lugar onde as pessoas ficam dando volta, essa é a tradução, lugar de dar voltas, lugar em círculo, andar em círculo. E explicamos que essa primeira parte, quando você busca o avivamento, você precisa sair dessa sua posição de ficar andando em círculo e não ir a lugar algum, de tomar posições de que você quer uma vida melhor, de que você quer buscar a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. E eles dali saem e vão para Betel, que significa casa de Deus, presença de Deus. E explicamos que há uma diferença muito grande em você seguir a Jesus, gostar de Deus, dizer eu sou de Deus, e ter a presença dele na sua vida. Falei de experiências, que quando nós encontramos, estamos na casa de Deus, na Betel, nós passamos a ter experiências, e precisamos dessas experiências. Disse também que ninguém pode ter experiências com Deus, da forma que Deus queria com Elias e com Eliseu, se nós não sairmos de Gilgal.
Há muitas pessoas que têm experiências. Nossa, olha, eu tive uma experiência com Deus, meu pai, eu nem te conto. Eu quase fui atropelado e senti uma mão me puxar. Isso é uma experiência sim, mas não é dessa que eu estou falando. Estou falando de experiência onde você vê Deus falando contigo e te designando. Deus falando contigo e te abrindo o entendimento. Deus te dando palavra de sabedoria. Deus te dando palavra de conhecimento, para que você atue no reino dEle, para que você atue na obra dEle. São essas experiências, experiência de você falar com Deus e ouvir a resposta dEle. E chegamos agora então no terceiro ponto. São 3 cidades e um é o Rio Jordão. Então a terceira cidade, vamos chamar de ponto, é Jericó. E Jericó significa batalha. É só lembrarmos de Josué, do que Deus falou para Josué e como falou para Josué. Se você conhece a história de Josué guerreando em Jericó, como foi, porque muitas vezes nós só lembramos de Josué e tal, deram lá 13 voltas, né? 6 voltas, uma por dia, e no último dia 7 voltas, então vamos dar 13 voltas. E quando eles gritaram e bradaram, a muralha caiu. Mas isso é muito pouco, tem as entrelinhas. E eu quero que os irmãos entendam que dentro de uma busca de avivamento, já falamos bastante sobre avivamento, não vamos voltar. Por que estamos falando de avivamento? Embora, coincidentemente, entre aspas, vários lugares estão falando sobre avivamento. Mas nós conversamos com essa palavra. E eu preciso que você entenda que você não pode ser um servo de Deus sem avivamento na sua vida. Você pode até estar caminhando e achando que está indo bem, mas de repente você percebe que você não está aguentando andar, espiritualmente falando. Tudo é espiritualmente falando. Quando nós falamos hoje em pecar, errar o alvo, falamos espiritualmente falando. Porque quando você desagrada a Deus, você desagrada o Espírito. Então são coisas espirituais. E às vezes nós fazemos coisas que nós depois dizemos, eu não queria fazer. Espiritual. Você não soube vigiar. Então entramos nesse terceiro ponto, saber guerrear. Jericó é lugar de surpresas, é lugar de lutas, é lugar de crer nas ações de Deus. Você não pode servir a Deus se não crer nas ações dele. E as ações de Deus, prepare-se, irmão, cada dia ele vai te surpreender. Cada dia ele faz de uma forma diferente, ele pode até repetir, mas ele é mestre em apresentar novidades. E você precisa estar ligado que você está aberto a novidades. Você precisa estar ligado que você quer deixar Deus falar com você de todas as formas, em todos os lugares, de várias maneiras, porque Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Jericó é lugar de guerrear, mas de maneira correta. E eu fico pensando, quando lá na época Josué, ao ouvir de Deus, Josué, vem cá. Lá no livro de Josué, eu estou aqui em 2 Reis, lá no livro de Josué. Josué, vem cá, eu vou te entregar a Jericó. Irmãos, é mais ou menos assim. Pessoal do Brasil, chega aqui, vocês estão em guerra. Eu vou entregar na mão de vocês Estados Unidos. Eu vou entregar na mão de vocês a Rússia. E a pessoa se assusta, porque Jericó era uma potência. Eles, além de terem capacidade de guerrear, eles eram guardados, eram protegidos por uma muralha especial. Além de uma muralha muito forte, ela era espessa, era larga, a ponto de ter casa em cima do muro. A casa de Raabe era em cima do muro. É a única situação que ela estava em cima do muro e depois desceu. E quando Deus fala com Josué aquilo, algumas coisas aconteceram. E a Bíblia nos deixa ver, basta você ler a história.
e disse: eu vou fazer assim, assim, assim. Você vai dar uma volta, depois no outro dia você vai dar outra volta, depois no outro dia você vai dar outra volta, vai e volta, vai e volta. Até que na última volta, ou seja, na 13ª volta, 6 dias, uma volta cada. No 7º dia, 7 voltas. Vocês vão bradar. Isso significa, antes de ver cair, vocês vão dar glórias a Deus porque caiu. Irmãos, é muito fácil dar glórias a Deus quando nós estamos querendo que caia alguma coisa na nossa vida e vemos cair. Logo a seguir nós damos glória a Deus. Mas o difícil é quando nós não vemos e já damos glórias a Deus. Isso você aprende nesse 3º ponto. Por isso que era mister passar em Jericó. Por quê? Quem faz a obra de Deus, quem é servo, você não se... pastor, eu estou sendo perseguido. Você vai ser até o fim da sua vida. O crente nasceu para ser perseguido. Porque se você quer parecido com Jesus, você vai ser perseguido. E nós temos que aprender a nos livrar. Em alguns momentos, nós temos que resistir. Em outros momentos, nós temos que fugir. Muitos gostam do versículo: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não está errado esse versículo, só que ele está incompleto. Antes diz: sujeitai-vos a Deus e resistiu o diabo. Ninguém resiste o diabo sem antes sujeitar a Deus. Você pode tentar, você acha que você vai conseguir, mas se você vai resistir o diabo, você vai resistir com a sua capacidade mental, intelectual, com a sua força própria. Você não vai conseguir. Mas se você se sujeitar a Deus, como diz o versículo antes, sujeitáveis a Deus e resistir o diabo, aí você, porque quando nos sujeitamos a Deus, nós aprendemos a guerrear. Ele nos dá as armas, Ele nos ensina, e cada hora Ele dá uma arma diferente. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Muita gente lembra de Davi e Golias. Davi, com uma pedra, acertou a testa. Quer dizer, uma pedra não matou Golias, os irmãos sabem, né? Uma pedra, ele derrubou Golias. Ele matou Golias com a espada do Golias. Ele foi lá, tirou a espada e decepou a cabeça. Aí ele morreu. Shalom é cultura bíblica. A gente aprende que uma pedra matou. Não, você pode ler lá na Bíblia que você vai ver que uma pedra, então depois tirou a espada e matou Davi. Aí, Golias, aí que ele matou. E nós só pegamos na pedra. Nós só pegamos no Golias. Mas isso é o mínimo dos mínimos detalhes. O que estava por trás disso, ou estava dentro disso, é quando todos estavam com medo, não sabendo como guerrear. Ele diz: eu vou guerrear. Mas como você vai guerrear? Todos os seus irmãos, os soldados, e principalmente o rei Saul disse: não, você não tem condição nenhuma. Eu tenho, por quê? Porque aquele que me ajudou um dia, aquele que matou por mim um leão, aquele que matou um urso, ele vai me dar nas mãos esse incircunciso filisteu. Isso é aprender a guerrear. Aprender a guerrear é muitas vezes ficar calado. E uma das coisas que em dado momento Deus fala para Josué, lá, diz assim: agora vocês vão dar essa volta e não falam nada. Não falem nada. Em silêncio. E muitas vezes nós vencemos porque estamos em silêncio. Outras vezes nós perdemos porque falamos. Outras vezes nós vencemos porque soltamos a palavra. São estratégias. E Deus quer nos ensinar lugar de esquecer aquilo que te fascina e confiar somente em Deus. Amados, muitas vezes nos são apresentadas coisas, lugares, situações fascinantes. O inimigo é mestre nisso. Eu tenho que falar no inimigo porque o apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Então é o inimigo, nós estamos em luta constante contra o inimigo. O inimigo das nossas almas, nosso adversário, como Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosso adversário, ele fica dando voltas, procurando uma oportunidade a quem possa tragar. Irmãos, em nome de Jesus, quando nós nos submetemos a Deus, nós aprendemos a guerrear e não nos fascinamos com as coisas que estão ali só para nos tirar do foco.
Nessa mesma guerra de Josué, Acã, mesmo orientado por Deus, para não, Josué, orientado por Deus, mas através de Josué, para ninguém pegar nada, ele se entusiasmou com as capas babilônicas, bonito, alguns objetos de arte, e ele trouxe e escondeu debaixo do tapete da casa dele. Aquilo fez com que Israel perdesse a batalha logo a seguir por uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Às vezes nós nos fascinamos. E o que é nos fascinar? Nos fascinamos com as bênçãos que Deus está nos dando, com as vitórias. E nesse momento a gente vai além. Deus manda parar ali e você quer ir além. Hoje a Priscila estava aqui falando na escola dominical e ela mencionou esse fato. Nós nos entusiasmamos bastante às vezes quando Deus começa a nos usar. É um perigo. Cuidado, irmão, é um perigo quando Ele começa a te usar. Pastor, então é melhor Ele não me usar. Não, é melhor Ele te usar. Mas você tem que ter cuidado. Porque a gente fica achando que somos donos e que sabemos e que Deus fala. E tem hora que Deus não quer falar. E você vai falar, Senhor, fala, Senhor. Ele diz, não quero falar. Não quero falar. E Ele fala quando Ele quer. E aí a gente fica empolgado, fascinado com aquilo que está vendo. E as pessoas dizendo, fala, você é uma bênção. Eu estou te esperando. Diz aí uma palavra. Irmãos, eu não sou contra nós irmos até pessoas, reuniões de oração, que há mesmo pessoas sérias, pessoas usadas por Deus. Não sou contra, mas nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes nós estamos indo num dia onde Deus não vai falar dessa forma que você quer ouvir. Ele vai falar através de uma leitura bíblica, através de um corinho, através de uma oração. E ele disse, por hoje é só, é isso que eu quero falar dessa forma. E a gente fica, mas eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. E aí a pessoa fica empolgada e solta uma profetada. Ele fala de si. Ficou fascinado. É lugar de derrubar fortalezas. Irmãos, na nossa vida espiritual, há momentos em que nós temos que lutar contra fortalezas do inimigo. Vocês sabem o que é fortaleza do inimigo? É algo muito mais do que o poder do inimigo. São fortalezas que não se derruba de qualquer jeito. Muito jejum, muita oração, mas principalmente muita determinação, muita fé. Quando as fortalezas do inimigo se apresentam para nós, nós temos duas opções: ou entramos para vencer, ou então fugimos. Se não aguentamos, é melhor fugir. Porque em algumas situações nós ainda passamos vergonha. Nós manchamos o nome do Evangelho. Fortaleza. O que são as fortalezas? São ações do inferno. Presta atenção. Eu estava falando na quarta-feira aqui sobre aquele versículo de Jesus falando, todo mundo gosta assim, ou uma boa parte das pessoas gostam desse versículo, dizendo assim: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí ele joga isso para a vida dele também. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Mas para pensar. Primeiro você vê o contexto. Jesus estava falando de evangelismo. Ele está falando que o evangelho ia ser pregado. E ele dizendo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra as portas da igreja, contra a minha igreja. O que a igreja oferece? Vida. E o que o inferno oferece? Morte. O que ele está dizendo? As portas do inferno não vão te empolgar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a palavra de Deus. E as fortalezas do inferno não é para você não entrar no inferno não, porque tudo que ele quer é que você entre. As fortalezas do inferno
é para resistir você naquilo que você quer derrubar. As fortalezas do inferno é para demover você da ideia de ser um cristão fervoroso, poderoso, temente a Deus. As fortalezas do inferno significam você não abrir mão dos seus princípios e valores. As fortalezas do inferno, eles vêm para que você perca tudo aquilo que você aprendeu. As fortalezas do inferno, eles vêm para fazer com que você abra mão do seu caráter para ganhar alguma coisa. As fortalezas do inferno quer fazer de você um ninguém, uma pessoa para o diabo rir de você. O que o diabo faz com essas pessoas que estão aí pela rua, bêbadas? O diabo está rindo deles, tripudiando. Pessoas que estão aí travestidas de outras roupas, de outros sentimentos. O diabo está rindo, que ele está conseguindo perverter a criação de Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Fortalezas. E o terceiro ponto aqui, ou seja, a terceira cidade, é que nós precisamos aprender a derrubar fortalezas. E é interessante que Deus dá a Josué a estratégia. Ele não diz, cada um pega uma marreta, porque há coisas que não é por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Ele deu a estratégia é, primeiro, me obedecer. Você derruba fortalezas quando você obedece à palavra de Deus. Se ela não serve para ser seguida, então é melhor você desistir de seguir a Jesus. Fortalezas do inferno, tem muita gente brincando com fortalezas do inferno. Eles vêm para nos apagar, para nos massacrar, e Deus deu estratégias e dá estratégias. Passando em Jericó, você vai aprender a guerrear. Primeiro, obedecendo. Segundo, não tendo medo. Terceiro, que é uma coisa que quase ninguém percebe, mas se você lê em Josué a conquista de Jericó, as pessoas que estavam dentro não queriam sair, porque lá estava passando o povo de Deus, e eles tinham notícia de quem era aquele povo, e eles começaram a temer o povo de Deus. Eu imagino a agonia deles, irmãos. Primeiro dia, olha lá o povo de Jeová está vindo ali, e eles olhando aquele povo marchando, e eles olhando de cima das muralhas. Não, o que é isso? O que esses caras vão? Dá um bocadinho? Sumiram. Ufa, acho que eles não querem nada com a gente. Estavam tentando entrar e não viram. Segundo dia, olha eles de novo, e eles estão andando. Eu fico imaginando essas entrelinhas, irmãos. Eles foram vencendo. Sabe o que eles estavam fazendo? Minando as fortalezas. Minando. Cada dia eles minavam um pouquinho, sem aparentemente verem as rachaduras, porque a rachadura estava no poder de Deus no momento que Ele ia determinar. Não duvidar das palavras contundentes do Senhor, palavras que parecem malucas. Você precisa lembrar desse versículo que Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias. Você fala isso, mas você já experimentou isso? Você já teve experiência com Deus, de Deus fazer com você uma coisa maluca? Um pastor que evangelizava muito nos morros, nos lugares perigosos, ele contou que ele conheceu uma pessoa, e essa pessoa tinha muito poder, e quando subia no morro, pessoas se convertiam, demônio saía das pessoas, pessoas eram transformadas. E ele falava que o poder de Deus estava na palavra, que nós tínhamos que crer. Pregava uma palavra simples, ele era uma pessoa simples. E ele tinha um carrinho lá meio furreca, carrinho meio simples, e ele ia com aquele carrinho. E um dia uma turma falou assim, vamos ver se esse homem tem fé. E eles foram tirar lá naquela época, eu acho que o carro nem tem isso hoje, mas né, o chamado cachimbo, né, que é rotor. É uma pecinha de plástico assim, de plástico não, é um plástico duro, que ele fica em cima do distribuidor ali, né? É isso? É o rotor. Eles abriram o capô do carro e tiraram o rotor. Não há hipótese de um carro pegar sem o rotor, irmão.
Você pode ficar um ano ali, vai acabar a bateria, não há hipótese do carro pegar. E quando o homem terminou lá, pessoas aceitaram a Jesus, foi uma festa, e ele vem orando, aí uma turminha que fez aquilo escondida, dizendo assim, eu quero ver agora a cara dele. E o homem entrou dentro do carro, ligou o carro e o carro foi embora. E eles correram atrás de um, como que você ligou esse carro? Ué, liguei como sempre faço, botei a chave aqui. Não pode, o rotor está na nossa mão. Eu falei assim, isso aí é um problema seu, fica com ele, que eu estou indo embora. Você crê nisso, irmãos? Antes que você tenha vontade de chegar lá na porta e falar para mim, pastor, o senhor pegou pesado hoje. Eu falei assim, não, quem pegou pesado foi Deus, que abriu o mar vermelho e demorou dias e dias com o mar aberto para aqueles milhares de pessoas passarem. Quem falou uma coisa doida foi Deus. E hoje eu estive pensando nisso. Maná caindo do céu durante 40 anos. Agora preste atenção, isso aí dá uma outra mensagem. Vocês que querem pregar aí depois, segura essa mensagem aí. Eles saíram do Egito e não ficaram no Egito, e foram passando em várias cidades, e onde eles iam, tinha o maná. O que significa? Que a bênção vinha atrás deles. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu estou pregando, é o Deus de poder. É viável, é viável. Deus não seria louco de falar, isso aqui vai cessar. Agora esse povo lá da Shalom, esse povo lá do século 21, do século 20, do século 21, esse povo vai ter que experimentar outras coisas, porque eu não sou o mesmo para eles. Não duvidar de palavras contundentes. Quando Deus falar, faz. Pastor, mas e se eu pensar que Ele falou e não falou e eu fizer? Você vai saber logo que não foi Ele que falou. Você nunca mais vai fazer. Você vai pensar duas vezes, vai orar, vai pedir provas como Gideão. Então, lugar de guerrear. E quais são as guerras? Primeiramente, guerras internas. Você não pode guerrear contra um inimigo na vida de alguém se você não sabe guerrear com aquele que te afeta. E aonde está essa guerra? Na sua mente. Você precisa aprender a guerrear com a sua mente. Há pessoas que o diabo vence em 2 minutos, em 10 minutos, com conversa. Pessoas que dizem, você não vai conseguir, para de fazer isso, ninguém gosta de você, você não vai chegar a lugar nenhum, o Senhor não está se agradando do seu trabalho, e você precisa guerrear. Não no sentido de você dizer, não, eu sou, eu sei, eu vou. É outro versículo que muita gente não entende. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles jogam isso o seguinte, eu vou vencer tudo. Sim, de uma certa forma é. Mas eu sei ser pobre, eu sei ser rico. Tem gente que só sabe ser pobre, mas não sabe ser rico. Amém ou não? Você vai dizer assim, eu nunca fui, pastor, como é que eu vou saber? Você não precisa ser para saber que tem gente que não sabe ser rico. E tem gente que não sabe ser pobre. Se ele tinha e perdeu por alguma falha dele, ou então um propósito de Deus, ele entra em parafusos. Eu sei ser forte, sei ser fraco. Eu sei estar sorrindo e sei também estar triste. O que é saber estar triste? É você não perder o rumo, mesmo que as coisas estejam negativas naquele momento. Aí ele diz, eu posso, e eu vou acrescentar agora porque está dentro do sentido, eu posso passar por essas coisas todas naquele que me fortalece. Então a primeira guerra que você precisa ter é com a sua mente. Você precisa determinar para a sua mente, fique cativo ao Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus veio e buscou em nossa mente é cativa a Ele. É cativa, ou seja, se você não deixar, ela deixa de ser cativa. Mas eu quero que a minha mente seja cativa. O que significa isso? Está sob o controle dele, está preso na mão dele, presa a mente.
Você precisa aprender isso. Você precisa soltar. E como é que eu sei que eu estou? Quando você abre a boca, você, glória a Deus. Mas você está vendo que está tudo chovendo ali, a lagosta? Glória a Deus, porque Ele mandou a chuva. Secou agora, glória a Deus, que está secando tudo com o sol. Você tem que saber dar glórias a Deus em todas as circunstâncias. Não significa dizer agrade-se de todas as circunstâncias. Dar glória a Deus em todas as circunstâncias significa dizer, ainda que esteja tudo ruim, glória a Deus, porque Ele é Deus. Ele não tem nada com você estar vendo uma coisa errada ou não, e não gostando, e está insatisfeito, mas Ele é Deus mesmo assim. Diz que prenderam um missionário, que ele estava importunando muito, e prenderam ele, botaram na cadeia. Aí foi lá o policial, te prendi aqui, você está pregando muito evangelho e chega. Eu disse, graças a Deus, porque eu estou pregando evangelho há muitos anos, eu estou cansado, e eu precisava realmente ter um tempo de descanso. Disse, seu mal criado, então vão mandar você lá para, como é que chama aquele lugar lá que é muito frio, lá na Sibéria, vou te mandar para a Sibéria. Olha, você não podia ter feito uma coisa melhor por mim, porque eu tenho morrido de calor nesses sertões aí, e agora aqui na Sibéria eu estou fresquinho, tenho um casaco bom. E foram falando algumas coisas com ele, viram que não tinha jeito, solta esse maluco aí, que esse maluco só está dando trabalho para a gente. Irmãos, isso pode ser uma história, me contaram pelo preço que eu comprei, eu estou vendendo, apenas para ilustrar. Não tem necessidade nenhuma disso ser real, mas o que é real é a história. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. E não dai graças por tudo, em todas as situações dai graças. Então a primeira guerra é corrente, não vou falar de todas as guerras. A segunda guerra é com a sua família. Sabia que a segunda guerra é com a sua família? Que às vezes nós estamos bem em todas as áreas da nossa vida, mas não estamos bem com a família. E que miséria, meu irmão, é você não estar bem com a sua família. Se você é um vendedor, um comerciante, um autônomo, e se a sua esposa brigou com você, se você não está bem com a esposa, você não consegue vender. Se a sua filha, seu filho está mal com você, você está na rua e está pensando o que vai acontecer. O que pode acontecer? Você não está bem. Então você precisa aprender a guerrear. Como? Eu vou guerrear com a minha família? Não, você vai junto com ela guerrear contra o inimigo que quer dividir, que quer separar, que quer acabar com vocês. E dizer, alto lá, aqui dentro não. Nós somos casados com Cristo. E se somos casados com Cristo, da parte dele é um casamento perfeito. Por que da minha não seria? É importante que nós saibamos lutar para proteger a família. Em terceiro lugar, é importante você aprender a guerrear pela sua igreja. E o primeiro passo para você guerrear pela sua igreja, você precisa amar a sua igreja. É a igreja que ora por você quando você pede. É a igreja que te auxilia, te dá conselhos. É a igreja que te recebe. É a igreja que canta parabéns para você no dia do seu aniversário. É a igreja que te ajuda em todas as circunstâncias, pelo menos deveria, a não ser que nós não saibamos. Mas aqui tem sido assim, nós fazemos de tudo para que as pessoas sejam bem recebidas. Mas mesmo assim, há pessoas, e às vezes as pessoas estão conosco, mas estão falando mal da igreja. Não é do pastor, irmãos, não é do pastor. E quanto mais falarem mal de mim, mais eu vou ficar parecido com Jesus. Porque o que falavam mal de Jesus era um negócio de chamar até de pai de Belzebu. Mas é falar mal do ambiente que nos acolhe. Mas não é esse ambiente, quatro paredes, é um ambiente do corpo. O apóstolo Paulo lá em Efésios, quando ele fala para a família do marido amar a mulher, da mulher amar o marido, ele disse, sim, você tem que amar ela como se ela fosse o seu corpo. Aí ele diz, quem é que se alegra em machucar o seu próprio corpo? Aí eu fiquei imaginando, me dá um alfinete aí. Ai, como eu adoro me espetar. Uhul!
eu amo. Eu vou passar aqui, eu vou meter o dedinho aqui, vou quebrar o dedo, hein? Pim! Aleluia, quebrei um dedo. Você conhece algum maluco assim? Você pode prender que ele está maluco, ou pode internar. E às vezes nós fazemos isso com o nosso corpo, com o corpo. Nós temos que amar aquilo que junto conosco vai nos livrar do lamaçal, vai nos tirar de uma terra imprópria para uma terra própria. Juntos, somos juntos. Jesus não está satisfeito que 99% da igreja esteja bem. Ele quer que 100%, Ele quer que todos sejamos salvos, embora Ele saiba que nem todos conseguirão, mas Ele está para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todos, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que você tinha que falar 30 vezes por dia. É o versículo que você vai entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quarto e último lugar para nós terminarmos. Quantos querem que acabe? Diga amém. Não querem que acabe, irmão? Vamos. Olha que aqui pode se tornar uma outra Asbury. Está certo agora? Asbury. Podemos ficar aqui até madrugada, amanhã, orando. Não temos que imitar ninguém. Deus está fazendo algo lá, certamente está. E Deus vai fazer algo aqui. Deus vai fazer algo numa igrejinha que está lá no meio do mato, que nem tem o pastor está lá se esgoelando para falar, porque ele não tem nem microfone. Deus faz, porque Deus é misericordioso, Ele ama todos, independente da sua raça, do seu poder social, financeiro, seu intelecto. Deus está aqui, e Ele está aqui nessa noite. Assim como Ele tem falado comigo, Ele quer falar com você. Ele não fala com alguns, Ele fala com todos. Basta querer ouvir. Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quarto e último lugar, Ele disse: nós vamos sair. Fica aí. Ele disse: não vou ficar, você já acostumou comigo. Não vou ficar. Para onde você vai? Vou para o Jordão. Estamos juntos, vamos para o Jordão. E o que significa Jordão? Jordão, primeiro, significa descida. Eles descem ao Jordão. Quando você passa em Betel, segundo ponto, saiu da sua mesmice lá em Gilgal, vem para Betel, tem um encontro com Deus, sai que é poder para todos os poros. Aí você começa a enfrentar e vencer as guerras espirituais, começa a vencer as guerras que podem te fazer parar. Você fica tão senhor de si, que você perde a humildade se não prestar atenção. Esse negócio de Deus nos usar e nós fazemos propaganda, os irmãos já devem ter ouvido eu falar aqui: irmãos, vem aqui, eu estou orando, mas não diga, não precisa dizer, eu fui lá na Shalom, o pastor orou. Ó, você vem me dizer aqui que eu preciso botar no Instagram que eu orei e você ficou curado, que o irmão ali, ou a irmãzinha ali, numa oração aqui orou. Irmãos, isso não procede de Deus. Por que não procede de Deus? Nós vamos ver. Porque Deus não quer que idolatremos lugares, pessoas, nada. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Ele diz que a glória dele, Ele não divide com ninguém. Então, a primeira coisa é descer. Descer no ponto em que você se colocar no seu lugar. Humildade. Agora, humildade, cuidado, porque você pode expulsar um demônio na humildade, ele não vai sair, ele ainda vai tripudiar em você. Você vai querer fazer uma guerra na humildade. Uma vez eu vi uma pessoa, não vou debochar, eu vou apresentar algo. Eu vi uma pessoa orando por uma pessoa que estava aflita de alma, amargurada. E daqui a pouco eu percebi, essa pessoa vai ficar endemoniada, que a gente percebe, vai entrar o demônio nela. Ela começou a torcer a mão, e a pessoa diz: ô Senhor, abençoa ela, Senhor, abençoa. Ela não está precisando de bênção, ela está precisando de libertação. Ela está precisando de libertação. Há horas que é para a gente guerrear, há horas que é para a gente agradecer. Falamos já recentemente aqui sobre oração, oração de gratidão, mas tem oração de guerra. E oração de guerra não é contra Deus. Senhor Deus, como é que é? Vai ou não vai? Não, tem gente que fala assim: eu determino. Você pode determinar na enfermidade no nome de Jesus, mas nem você está determinando.
Oração de guerra é oração onde você fala, você não precisa nem gritar, mas fala com autoridade. Vocês já imaginaram se oração de guerra tivesse que gritar? Não haveria oração de guerra na Suíça. Já viu o suíço falando? Olá, tudo bem. Uma vez eu estava lá, fui lá pregar o evangelho. Estávamos eu e a Vera, e o filho do pastor veio conosco, entramos dentro do ônibus para ir num lugar lá passear. Aí a gente falando assim, ó, nesse tom assim, ó. Então, aquilo ali é bonito, né? Aí o pastor, aí todo mundo, nós estávamos lá para trás, todo mundo olhando para nós. Aí o pastor falou, sabe o que é? É que aqui ninguém fala alto. Mas não estava gritando não, irmão. Estava falando normal, como nós estivéssemos falando aqui, assim, com uma pessoa ali. Nós falamos baixinho. Então isso não é sinal de autoridade, porque senão não teriam. As igrejas evangélicas na Suíça não teriam poder, irmãos. Mas autoridade significa que você, por passar por essas cidades todas, e chegou até o Jordão, você chegou para ver o milagre de Deus, a autoridade está sobre você, e enviou-lhes a palavra de salmista, e eles foram curados. É você ter convicção de quem está te enviando. Então, no lugar de descer, e na sua humildade você entender, eu vou orar aqui, você pode orar, não está proibido aqui ninguém orar, Senhor, em nome de Jesus. Então, não, pode orar, não é pecado, irmão, não é errado. Mas não é isso que vai resolver, é a fé que você coloca e o seu chamado. Você já passou por Betel, você já passou por Jericó, agora você está no Jordão, é hora de Deus operar milagres na sua vida. É lugar de divisão de valores, lugar de travessia para um ponto mais além. O que acontece com Elias? Ele joga a capa, o Jordão se abre e ele passa. Quando ele sobe, Eliseu falou, e agora eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer? Pegou a capa dele, jogou e o Jordão se abriu. E ali começam os milagres, também na vida de Eliseu. Lugar de maravilhas. É lugar onde você vai quase se escandalizar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através de você. É o lugar onde você vai ficar assim, perplexo. É o lugar onde talvez você vá passar 3 dias sem dormir. Não porque está preocupado, mas que você fala, meu Deus, eu não consigo dormir, eu fecho o olho e vejo Jesus, eu abro o olho e vejo Jesus, e eu lembro do milagre. O que Deus fez? Irmãos, nós fomos fazer uma libertação uma vez, há uns anos atrás, eu e minha esposa, fomos orar, não fomos fazer uma libertação, fomos orar. Vamos orar. Chegamos na casa da pessoa, oramos e tal, oferecemos o evangelho. Essa pessoa que nos chamou estava indo à igreja, a família toda não, ninguém aceitou Jesus. E aí nós subimos para ir à casa dessa pessoa que nos chamou. Primeiro ali, no Morro do Estado, subimos ali, falamos para a família toda, e eu fiquei empolgado, preguei e tal. E quando eu ofereci o evangelho, ninguém quis aceitar Jesus. Eu falei assim, tem o tempo certo. Porque quando você insiste, não, mas você tem que aceitar. Não quer aceitar por quê? Não, você tem que aceitar. Pega no gogó do cara e aperta. Não, Jesus nunca fez assim, como é que você vai fazer? Você aprendeu com quem? Nós aqui temos essa linha. Nós não somos feijão, como é que é? Arroz e feijão não. Água com açúcar. Não somos, que diferença, né, irmãos? Nós não somos água com açúcar, mas também não impingimos ali a nossa vontade. Eu queria que toda pessoa que viesse aqui que não tem Jesus, aceitasse Jesus. Jesus também quer antes de mim. Antes de mim Ele quer. Subimos. Estávamos lá orando pelo casal. Orando. O que vocês foram fazer lá? Orar. Senhor. Mas em determinado momento nós sentimos que tinha que ter uma palavra ali de guerra. E você vai tomar um susto quando eu disser a palavra de guerra. Nós sentimos ali algo assim diferente. Falou, Senhor Jesus, passa o teu sangue nesta vida. Se é uma coisa que o diabo não gosta de ouvir, é o sangue de Jesus. Estribuchou ela, estribuchou o marido, e veio todo mundo. E nós ficamos até altas horas ali. E o demônio saiu, eles ficaram libertos, aceitaram Jesus. Mas nesse ínterim, alguém desceu lá e falou, o bicho está pegando lá em cima.
E eles correram lá, quando eles chegaram, estava no final, e eles viram a libertação. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Todos aceitaram Jesus. Todos. Isso é uma história que só aconteceu comigo, viu, irmão? Ninguém nunca fez isso. Amém ou não? Não, claro que não. Por que eu estou contando isso? Aquela noite foi difícil de nós dormirmos. Era 2 e pouca da madrugada, 3 horas da madrugada, nós estávamos ali tirando tudo aquilo que ela entregou. Disse, eu não quero mais, isso não me pertence. Nós temos que ter até cuidado com como é que falamos, não é verdade? E, olha, eu quero que vocês queimem isso da minha vida, queimem isso. E ela ofereceu, colocamos dentro de um saco, levamos e fomos queimar. E quase 3 horas da madrugada nós chegamos em casa. Irmãos, pastor, também de 3 horas às 6, 7, não é? Não, nós não... Estávamos cansados, esgotados, por isso tínhamos levado uma coça, de tão cansado, o físico estava assim, mas nós estávamos numa alegria. Lembra disso? Estávamos numa alegria. E ficávamos conversando e rindo de alegria, assim, Senhor usou a gente, meu Deus do céu, quem é a gente para Deus usar assim? E a gente ficou num êxtase espiritual tremendo. Mas isso não significa dizer que o próximo lugar que eu fosse, Deus iria me usar daquele jeito. E aí é que é o X da questão, onde entra você, a dependência de Deus, a humildade, a obediência a Deus. É lugar de ver Deus no Jordão, ver Deus operar, mesmo que nos sintamos incapazes. Eu diria que Eliseu falou, eu vou jogar essa capa aqui, vai ver se dá certo. Ainda mais é a capa dele, eu vou jogar. Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Eu não creio que foi assim. Eu creio que foi assim, ó. Já que eu tomei posse, ele disse, se você me vir subindo, você vai receber essa porção dobrada, eu preciso começar crendo. E aqui eu vi um milagre, o Rio Jordão se abrir. Então, eu vou jogar a capa de novo, porque se Deus está nesse negócio, vai acontecer. É assim que funciona. Por quê? Nós também temos exemplo negativo, contrário na Bíblia. Paulo estava pregando o Evangelho, e alguns judeus, filhos do sacerdote Seva, judeu também, tentou fazer da forma que Paulo fazia. E viu uma pessoa endemoniada, e Paulo passava, orava, as pessoas eram libertas, e ele disse, em nome de Jesus, falou a palavra certa, irmãos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, porque podia ser outro Jesus, sai dele. E o demônio respondeu, conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Saltou neles, e deu uma coça neles. Está lá em Atos, capítulo 19, você vai ver isso. Não veja agora para você não perder o foco aqui. Funcionou? Não, porque eles não estavam no propósito. Eles precisavam ganhar dinheiro, eles eram exorcistas ambulantes. Eles recebiam para fazer aquilo, e conseguiam muitas vezes. Às vezes pensavam até que o inimigo saía, mas não saía, ficava lá dentro guardado. Pronto, está aí, ó, garantia de 3 meses. Então, irmãos, o final dessa história é algo que muitas vezes não percebemos, passa batido. Quem era o Jordão? Quantos milagres aconteceram? Jordão curou alguma pessoa? Não, pastor, Naamã. Mas o que Naamã disse quando Eliseu disse para ele, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, ele disse, mas eu tenho outros rios mais limpos. E os comentaristas dizem, não se tinha notícia de que alguém tinha entrado no Jordão e ficado curado. O que é o X da questão então nessa palavra? É que quando você for usado, seja o que for que Deus esteja fazendo na sua vida, o milagre não é aquilo, mas o milagre é de Deus. Então ele usou o Jordão, que não era comum ter milagres.
O milagre não estava nas águas do Jordão, mas no poder daquele que falou: abra-se, Jordão. O milagre não estava no Mar Vermelho, mas na palavra daquele que determinou: levanta o cajado, e o mar vai se abrir. E o mar se abriu. Ninguém conhecia. Há coisas que vão acontecer na sua vida uma vez só. Um tipo de milagre. E Deus não irá repetir. Por quê? Para que você não se apegue na forma de fazer. Deus quer que você fique na dependência. Quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada. Queria fazer desse final de noite aqui um ato profético na sua vida. Antes de você vir aqui, eu quero fazer esse ato profético. Esse ato profético é para despertar você completamente. Dizer: não importa quem você seja, não importa de onde você tenha vindo, não importa o que aconteceu na sua vida, mas eu quero te usar a partir de agora. E você vai se surpreender que muitas vezes você diz: caramba, eu errei semana passada, eu cometi esse pecado, e Deus vai te usar hoje. Aí você não pode pegar o Jordão. E que é o pegar o Jordão? Uau, Deus é muito bom. Não preciso mexer na minha vida, eu posso continuar assim, fazendo as coisas erradas, porque Ele me usa. E tem muita gente por aí, brincando com o Evangelho, porque está pregando, pessoas estão aceitando a Jesus, igrejas estão enchendo, pessoas estão vindo, e ele diz assim: eu devo estar bem na fita, porque Deus, eu sei que eu estou errando, mas Deus não está me castigando, então deve estar tudo bem comigo. É um erro seu, é um engano. Você está se agarrando ao Jordão, mas você precisa ser humilde e entender que mesmo você estando com alguma situação a vencer na sua vida, Deus pode te usar para que você entenda que agora você tem um compromisso com Ele. Quantos entenderam isso? Pastor, mas eu sou obrigado. Eu estou com a minha vida meio torta. Fui orar ali, uma irmã estava ali aleijada, andou. Eu acho que está bom. Você acha? Continue assim. Mas não se surpreenda com o que Deus pode fazer na sua vida, ao contrário do que você está pensando. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então eu queria, neste momento, promover um ato profético com poucas palavras, somente para aqueles que acreditarem que isso funciona e vai funcionar. Quantos creem nisso? E quantos querem isso? Eu quero. Nós queremos. Nós vamos ficar de pé agora. Eu queria que você se desligasse de tudo, não fique preocupado. Vou te dizer a hora, 20h57, tem um relógio lá mostrando aqui para mim. 20h57. E eu não vou passar muito tempo desses 57. Vamos invadir às 9h, pouquinho. Mas para te animar, teve gente que passou a noite toda pulando carnaval, não sentou, ficou em pé. Nós somos melhores do que as pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus. Mas mesmo assim, eu não vou abusar do tempo. Eu quero que você agora esteja completamente aberto ou aberta a receber de Deus aquilo que Ele quer para você. Pastor, o que Ele quer para mim? Aí você está me perguntando demais, como é que eu vou saber? Eu não sou Ele. Só vou clamar por Ele e vou dizer assim: está aqui o Gustavo, está aqui a Ledi, está ali o João. Eu não vou dizer os nomes, eu vou dizer: está aqui o seu povo. E Ele vai olhar para dentro de si, de você. Ele vai olhar. Uns receberão 3 porções, outros receberão 5, outros receberão 2, 1. Ninguém é inferior, fazemos parte do corpo. E Deus vai te usar. Agora desenvolva essas 2, essas 3, essas 4 que Ele vai dar. Receba em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a sua mão em posição de receber. Assim, olha para mim. Quem vai fazer assim com a mão agora sou eu. Assim. Agora você vai receber. Não vai receber de mim, mas através de mim, Deus vai te dar. Através da palavra que eu vou soltar na sua vida. Pode ajudar.
pode ajudar. Se não conseguir ficar o tempo, fique à vontade, tá bom? Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra e ela não mente. Tu conheces, Pai, a nossa vida, de cada um que está aqui. A experiência que nós temos e queremos ter contigo, o Senhor também sabe qual é. Eu agora, Senhor, eu profetizo, ou seja, eu envio a palavra que vem do teu coração. Eu profetizo para esses irmãos que estão aqui e também para aqueles que crerem e estão vendo a pregação agora. Todos, onde estiverem e que quiserem receber. Eu quero que eles te deem liberdade para o Senhor enviar tudo. Tudo. Não estou falando de bênçãos, eu estou falando de capacitação. As bênçãos virão depois, são decorrentes, Pai, nós sabemos disso, de obediência, de determinação na Tua palavra, oração. Eu não estou pedindo bênçãos, embora o Senhor fique à vontade para abençoar, que o Senhor é o dono da bênção, mas eu estou pedindo uma palavra profética. Pai, entre em cada interior de vida agora, Pai. Solta agora, Senhor, uma palavra para eles. Você vai começar a ouvir alguma coisa que Deus vai falar com você agora. Você vai sentir Deus falando, faça isso, faça aquilo. Não para fazer agora necessariamente. Você está em dúvida de alguma coisa, você está orando a Deus. Você está orando a Deus já há uns dias, meses, e não sabe qual a decisão que vai tomar. Deus está te falando agora. Continue. Deus está falando, tem que esperar Ele falar contigo. Solta a palavra, Senhor. Essa palavra pode ser para você resolver um problema, ou Ele está te enviando. Ele está te enviando a algum lugar. Ele está te enviando a alguma pessoa. Ele está te dando uma tarefa, que é a primeira de muitas que Ele vai te dar. Você já fez outras, mas hoje você está buscando o avivamento. Ele vai te dizer o que está emperrando o avivamento na sua vida. Ele vai falar contigo aí agora, fica ouvindo, fica ouvindo. Pode ser que Ele diga, medo, você tem medo, medo de ser usado, usada, medo de não gostar, medo de ficar preso a isso e nunca mais ter liberdade. Não sei, ele está ouvindo? Ele vai falar, fala Pai, fala Pai. Ele está te confrontando agora. Eu tenho falado contigo e você está empurrando com a barriga. Mas eu vou te imprensar na parede, porque quando eu quero agir, ninguém vai impedir. Tem gente aqui, uma palavra que eu recebi aqui agora da pastora, está ali orando, e me mandou um bilhetinho aqui. Deus não está falando isso comigo, mas está falando com a igreja, eu creio nela. Tem gente se sentindo no vale de ossos secos. Vale de ossos secos, palavra lá em Ezequiel. O Senhor quer te restaurar totalmente agora. Ele vai te dar nervos, vai juntar os ossos todos nos seus devidos lugares, vai te dar nervos, carne, pele. Você está recebendo, irmão. Há alguém, se você desejar, especificamente, esse grupo de pessoas aqui, que está se sentindo num vale de ossos secos, parece que não tem vida, tem alguma coisa que parece estar faltando, falta sangue, ele não tem vida, você vem aqui à frente, fica aqui, nós vamos continuar orando, vem aqui, a palavra de Deus não mente, em nome de Jesus. Aqueles que estão se sentindo incompletos, está no vale de ossos secos, nós somos completos. Alguma coisa na sua vida
que você precisa ter e não está tendo. Você, em nome de Jesus, eu repreendo a sua vergonha, o seu medo, a sua timidez, para você vir aqui à frente. Você precisa vir. Se você está ou se sentiu recentemente ou continua sentindo num vale de ossos secos, eu vou orar por você. Agora, se você está se sentindo e não vier buscar a oração, nós não temos nenhuma responsabilidade com o que você vai enfrentar, porque Deus pode te dar uma segunda chance, mas Ele pode não te dar uma segunda chance. Isso é com Ele. Tem mais alguém? Continue ouvindo Deus falar. Deus está colocando no seu coração coisas.